A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado irmão em Cristo Jesus, eu quero a partir de hoje começar uma série aqui no meu canal sobre homilética. A homilética é a doutrina de como preparar mensagens bíblicas. Aqui no meu canal mesmo eu tenho uma série, erros que os pregadores devem evitar. São pelo menos 3 vídeos. Em cada um desses vídeos eu argumento alguma coisa que os pregadores estão errando. No primeiro vídeo eu falo sobre palavras de efeito, pregações onde os pregadores, todo o seu sermão é em palavras de efeito. O segundo erro que os pregadores devem evitar é os vícios de linguagem, e isto é muito próprio do pregador que iniciante, aquele que começou a pregar há pouco tempo. O nervosismo, a falta de preparo, faz com que ele use muito vício de linguagem, glória a Deus, aleluia, né, etc. E o terceiro erro que os pregadores devem evitar é pregar fora do tema. Porque quando alguém convida um pregador para ministrar no seu congresso ou na sua campanha, ele já passa um tema. E a ideia principal é que o pregador então ministre sobre aquele tema. Agora, eu quero começar uma série de sermões de como preparar mensagens bíblicas. É claro que aqui no YouTube nós temos diversos pastores, pregadores, ensinadores que têm ministrado séries homiléticas. Eu quero, nesses breves vídeos, ser um pouco mais sucinto e um pouco mais objetivo. Eu quero falar como preparar mensagens bíblicas. Eu tenho aqui em mãos um livro do autor James Braga, Como Preparar Mensagens Bíblicas. De todos os livros que eu já li, esse eu acho que é o mais completo, é o que melhor abarca a ideia de preparação de mensagens bíblicas. É claro que você que está me ouvindo aqui, assistindo esse vídeo, eu tenho pelo menos os pregadores já experientes, eu acredito que não estará aqui me vendo ou me ouvindo, mas mais são os iniciantes. Então, para você que está iniciando o ministério da palavra, o ministério da pregação, eu quero dar algumas dicas que sejam importantes para você preparar a sua mensagem quando você for convidado para estar pregando na sua igreja local ou em uma igreja que alguém possa ter te convidado, seja numa campanha, seja num culto de mulheres, num culto de jovens, que você esteja preparado, tá bom? A primeira coisa que é muito importante na confecção ou na preparação de uma mensagem bíblica, como eu disse, esse vídeo é mais para aquele que está iniciando o ministério da palavra. A coisa mais importante é a inspiração. Quando chega até você um convite para você pregar a palavra em um congresso, em um culto de jovens, em uma campanha, a pergunta é: o que eu devo pregar? Qual mensagem eu devo desenvolver? Como eu devo preparar esta mensagem? Duas coisas importantes: é o antes e é o durante. Antes é a preparação, antes de você subir na tribuna. Meu amado irmão, a pregação, a arte da pregação, junta-se duas coisas: a capacidade de falar em público e o segundo, a mensagem que vem de Deus, a palavra que é de Deus. O pregador, quando ele sobe em cima da tribuna, ele precisa entender que aquilo que ele está pregando, falando, comunicando, é a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Uma palavra que vai gerar fé, uma palavra que vai gerar, vai alimentar a alma, uma palavra que vai trazer uma mensagem direta do trono da graça de Deus para aquele que está ouvindo. Então, quando você recebe o convite para pregar, a primeira coisa, vou pregar sobre o quê? Em qual tema? A Bíblia é um compêndio com diversos assuntos. E você pode desenvolver uma mensagem em qualquer livro, sobre qualquer personagem, qualquer passagem, mas de uma maneira objetiva. Vou pregar sobre o quê? Eu me lembro que quando eu era novo convertido e comecei a receber as oportunidades, as minhas primeiras oportunidades, eu comecei a buscar inspiração nos louvores. Eu ouvia um hino e aquele hino falava ao meu coração. Então eu pegava referências na palavra de Deus e desenvolvia o sermão. Um exemplo para você. Eu me lembro que eu estava ouvindo um louvor e naquele louvor falava que Deus é um Deus que agrada-se dos louvores, das músicas. Então eu fui para a Bíblia Sagrada e descobri que no livro de Salmos, de número 22, versículo 3, diz que Deus habita entre os louvores de Israel. Então eu peguei passagens bíblicas que narrava
personagens que estavam louvando a Deus e as consequências dos seus louvores. Por exemplo, Josué, quando ele dá a volta em volta das muralhas, o texto diz que ele deve marchar por 6 dias em silêncio e no sétimo dia, na sétima volta, eles devem gritar, adorar, aquele grito de adoração. E as muralhas ruiriam. Um segundo exemplo, Josafá, que estava sendo perseguido. Então ele vai orar e Deus disse que aquela batalha não era dele, que agora a batalha era de Deus. Mas no outro dia Josafá reúne os músicos e vão ao campo de batalha e vão louvando e adorando a Deus. E quando chega lá, o exército inimigo já havia sido vencido. O caso do apóstolo Paulo e Silas, que está no calabouço, havia apanhado por ter realizado um processo de libertação, e à meia-noite eles oraram e louvaram a Deus. Isso é um exemplo para você, meu amado irmão. Você que foi convidado para pregar. Como preparar a mensagem? Primeiro, a questão da inspiração. Você vai pregar aonde? Claro que algumas coisas é importante você entender. Aquele que te convidou, se hoje as igrejas evangélicas neopentecostais trabalham muito em cima de campanha, e geralmente a campanha tem um tema, um versículo-chave, aquele que te convidou vai passar esse versículo-chave, então você deve abrir a sua Bíblia, ler esse texto, e então buscar uma orientação da parte do Espírito Santo para que você então desenvolva a mensagem em cima daquele versículo que lhe foi passado. Agora, quando não lhe é passado um versículo, um tema, você precisa desenvolver a inspiração. O que Deus quer falar? Com quem Deus quer falar? Qual a mensagem que Deus quer falar? E aí é essencial e necessário que você tenha então essa sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Espírito Santo. Quando você é novo no ministério da palavra, é necessário que então você venha se disciplinar. Como eu disse para você, no começo da minha fé eu ouvia muitos louvores e através desses louvores eu conseguia desenvolver uma mensagem para ser apresentada e aplicada na igreja. A coisa mais importante é você ter essa sensibilidade espiritual aguçada. Vou pregar, então vou pregar em qual passagem bíblica? Qual personagem bíblico? Vou ministrar sobre qual tema? Sobre qual passagem? Primeiro, a questão da inspiração. Nunca, e aqui é um conselho pessoal, se atreva a subir em cima de uma tribuna para poder ministrar alguma coisa sem você ter preparado alguma coisa antes. Muitos pregadores, eu sirvo a Jesus há muitos anos, sou pastor há mais de 10 anos, e já vi muitos pregadores subir em cima de um púlpito acreditando que a mensagem lhe será revelada em cima da tribuna. Eles passam 30, 40 minutos falando, e tudo aquilo que eles falou não serviu de absolutamente nada. Porque Deus, não houve uma mensagem naquilo que foi falado. Não houve uma mensagem, porque pregação é mensagem. O que é mensagem? É um recado. É algo que vai mexer com a consciência daquele que lhe está ouvindo. Se você vai pregar sobre santidade, sobre santificação, vamos desenvolver a mensagem sobre esta temática. Então, a primeira coisa para preparar uma mensagem bíblica, qual que é a primeira questão? É a inspiração. Eu vou pregar sobre o quê? Eu vou pregar em qual passagem bíblica? Eu vou pregar sobre qual personagem bíblico? É claro que os professores de homilética, eles dividem a preparação de mensagens bíblicas em sermão textual, sermão temático e sermão expositivo. Mas aqui eu quero trazer uma série que desperte em você, primeiro, de uma forma mais objetiva. O que é uma forma objetiva? Vou pregar sobre o quê? Primeiro, a inspiração. Meu amado irmão, aguce em você a sensibilidade para você entender sobre o que pregar, como pregar. E aos poucos nós vamos falar um pouquinho mais, tá bom? Que Deus te abençoe. Fique com essa primeira parte, a inspiração. Fui convidado a pregar. Vou pregar sobre o quê? Em qual texto, em qual passagem, sobre qual personagem. Vamos aguçar a nossa sensibilidade. No meu caso, quando eu era novo convertido, eu tinha mais facilidade ouvindo músicas e me inspirando naquelas músicas que eu ouvia. Hoje não. Hoje eu já tenho uma forma totalmente diferente. Quando alguém me convida para pregar, eu não vou para a Bíblia Sagrada para preparar uma mensagem, não. Agora, quando alguém me convida, eu leio aquele texto, fico com ele na mente, vou orar e buscar então uma revelação sobre aquele texto. Depois que aquela passagem bíblica amadurece dentro da minha mente, no meu coração, aí sim eu pego a palavra e vou buscar os fundamentos para poder apresentar aquela palavra. Amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.